Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos as correções das atividades dos dias 2 a 5 de junho. E essas atividades são a página 32 da apostila, as páginas 36 a 39 do CA, que nós faremos a correção aqui em vídeo. E no dia 4/6, nessa aula nós tivemos atividade de fixação no caderno, então eu estarei enviando a chave de correção dessa atividade do caderno, tá bom? O restante nós faremos a correção aqui em vídeo. Então vamos começar pela página 32 da apostila, onde nós respondemos perguntas relacionadas ao texto da página anterior, que era sobre a Amazônia Legal. Então, vamos lá. Você sabe o que é hectare e você já tinha ouvido falar da Amazônia Legal, não precisa de correção, pois era uma resposta pessoal. Próxima pergunta. Quais frações aparecem no texto? 1/7, 2/3 e 1/5. São essas três frações. Próxima pergunta. Quantos metros quadrados há em 1 hectare? Então, aqui em cima, a apostila nos falou que 1 hectare corresponde a um quadrado de lado 100. Então, quando a gente quer descobrir quantos metros quadrados, nós não estamos falando da medida do lado do quadrado, mas sim da área desse quadrado. Então, a área em metros quadrados correspondente a 1 hectare é só pegar o nosso quadrado de 100 metros de lado e fazer a multiplicação da base vezes a altura. Então, temos 100 vezes 100, que é igual a 10.000 metros quadrados. Portanto, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. E o exercício número 2 pedia para reescrever a frase, porém, resumindo, onde apareciam as frações no texto. Então, as frases são as seguintes. As terras indígenas representam pouco menos de 1/7 da área do país. Próxima. A Amazônia Legal corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. Próxima. A maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. E última frase. Apenas na Amazônia há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta. Assim a gente termina as atividades da apostila desses dias de correção e agora faremos as correções das páginas 36 a 39 do CA. Agora então começaremos as correções do CA. Página 36 a 39. Número 1. Era para escrever no quadro de ordens o número que indica o maior preço registrado em relação ao gráfico aqui sobre o preço do litro da gasolina. Então, o maior valor era 5,056. Lembrando que o 5 é a parte inteira, então tem que vir na casa das unidades. Então, 5, na casa das unidades e o restante distribuído nas demais casas decimais. Letra B. Escreva como se lê os números que indicam o preço do litro da gasolina em cada
capital. Então, pessoal, aqui poderia ter feito de duas maneiras. Ou colocar assim, 4 inteiros, 4 décimos, 5 centésimos e 9 milésimos, ou então responder direto, como por exemplo, 4 inteiros e 459 milésimos. Eu vou dar só essa segunda opção de resposta, tá bom? Então, São Paulo, 3 inteiros e 399 milésimos. Rio de Janeiro, 5 inteiros e 56 milésimos. Belo Horizonte, 4 inteiros, 337 milésimos. Letra C. Use o quadro de ordens para calcular a diferença entre os preços do litro de gasolina cobrados na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, era só posicionar aqui, vírgula debaixo de vírgula, lembrando que a parte inteira vem nas unidades, e fazendo a subtração normalmente, como se não tivesse vírgula. No final a gente só desce essa vírgula, daí a gente tem a resposta como 1,657. Então, essa é a diferença do preço. Página 37. Escreva a fração dos quadradinhos coloridos em relação ao total de quadradinhos da malha e o respectivo número decimal em cada figura. Então, aqui na primeira, nós tínhamos a representação fracionária como sendo 50 no numerador e 100 no denominador. E o número decimal era 0,52. Em ambos, a leitura é 52 centésimos. No de baixo, nós temos 50 sobre 100, ou então 5 sobre 10, porque nós podemos cortar o zero de cima com o zero de baixo. Isso se chama simplificar por 10. E a escrita decimal é 0,50 ou 0,5, que significa a mesma coisa, e nós lemos como meio, metade. Agora, nessa terceira figura, nós temos 40 em cima e 100 embaixo. Aqui não trouxe a opção, mas poderia também ter simplificado, cortando o zero de cima com o de baixo, nós teríamos 4 sobre 10. E aqui a forma decimal é 0,40, que é a mesma coisa também que 0,4. Represente na malha quadriculada a seguir a fração 15 centésimos. Independente do desenho que vocês formaram, o desenho precisa ter 15 quadradinhos pintados. E a escrita decimal dessa fração é 0,15. Próxima página. Pinte os números decimais que representam a mesma quantidade. É aqueles que a gente pode retirar os zeros à direita da parte decimal e o algarismo que sobrar vai estar sempre na mesma casa decimal. Isso é o que acontece com o 0,7, 0,70 e 0,700, que se a gente retirar esses zeros do final, sobra 0,7. Número 5. Observe os cofrinhos e a indicação da quantia em moedas que há dentro de cada um. Letra A. Pinte o cofrinho de acordo com as indicações. De amarelo, o que tem a maior quantia. Então, esse porquinho aqui dos 75 centavos tem que ser amarelo. E em azul, o que tem a menor quantia, que é o porquinho dos 5 centavos. Letra B. Escreva como se lê os números que indicam as quantias em cada cofrinho. Não é a leitura em dinheiro, é a leitura decimal. Então, o primeiro valor
35 centésimos. O de baixo, 50 centésimos, ou então 5 décimos, caso a gente retire o zero à direita, que não faz diferença. Próximo, 75 centésimos. Próximo, 5 centésimos, porque o 5 está na casa dos centésimos. E o último, 20 centésimos ou 2 décimos, porque aqui a gente também pode retirar esse zero do final. Escreva em ordem crescente todos os números decimais que indicam as quantias em cada cofrinho. Então, a ordem crescente é a seguinte: 5 centavos, que é o 0,05, 20 centavos, 0,20, 35 centavos, 0,35, 50 centavos, 0,50 e, por último, 75 centavos, 0,75. E colocando isso na reta numérica, nós temos que lembrar que a reta começou em R$0 e parou em R$1. Então, a gente tem que posicionar esses centavos na ordem crescente. Era só manter essa estrutura da resposta do item C. Então, ó, 0,05, 0,20, 0,35, 0,50 e 0,75. Agora, nossa última página, letra E. Quantos centavos faltam para completar R$1 no cofrinho que tem a maior quantia? Então, a gente tem que pegar o R$1, lembrando que o R$1 é 1,00 e esse 1, fica na casa das unidades, e daí a gente retira 75 centavos, 0,75, mantendo vírgula debaixo de vírgula e fazendo a subtração normalmente, a gente descobre que faltam 25 centavos. Número 6. As crianças estão praticando salto em altura na aula de educação física. Complete a tabela com as alturas em centímetros que Caio e seus colegas conseguiram saltar. Então, como eu falei na videoaula explicativa desse exercício, transformar de metro para centímetros é a mesma coisa que só retirar a vírgula. Então, onde tinha 1,15 metros, nós temos 115 centímetros. E assim nos próximos: 98 centímetros, 167 centímetros, 175 centímetros. Quem deu o maior salto? Marcela. E letra C. Quantos centímetros Bianca deveria ter saltado a mais para que seu salto fosse da mesma altura do salto de Caio? Então, aqui a gente pega o salto de Caio e subtrai o de Bianca. E a resposta é 17 centímetros. Bianca deveria ter saltado 17 centímetros a mais. E para finalizar, letra D. Se Felipe tivesse saltado 17 centímetros a menos e Caio tivesse saltado 35 centímetros a mais, qual seria a diferença de altura entre esses saltos? Então, vamos por partes. Felipe teria saltado 150 centímetros se tivesse saltado 17 centímetros a menos. Então, a gente pega 167, que foi o salto dele, retira 17. Então, 150. E o Caio, a gente pega o 115, que foi o salto dele, e acrescenta os 35 que ele poderia ter saltado a mais. E aí a gente descobre que a resposta também é 150. Então, nesse caso, não haveria diferença
pois eles teriam saltado a mesma altura. Assim a gente finaliza as correções desse vídeo. Não se esqueçam de fazer a correção através da chave de correção da atividade do dia 4 de junho, que foi fixação no caderno. E qualquer dúvida nessas resoluções, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento no horário de atendimento. Então, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula!